No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, louvado seja o nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos falado exaustivamente sobre a fé consciente, a fé que faz a diferença na vida das pessoas. A fé que muda a vida das pessoas. Você sabe que não tem nada nesse mundo que possa garantir o sucesso de ninguém. Não tem nada nesse mundo que possa garantir a vida, uma vida plena neste mundo. Dinheiro não garante uma vida de qualidade. A família não garante vida de qualidade. A capacidade acadêmica, cursos acadêmicos não garantem a felicidade de ninguém. Só uma coisa garante a felicidade das pessoas: a fé. Só a fé. Por que a fé? Porque a fé é o poder de Deus disponível para os humildes de espírito. Mas não uma fé, a fé que as pessoas religiosas têm. Às vezes a pessoa ela tem uma fé tão religiosa, que se perguntar para ela, vem cá, qual é a sua religião? Na mesma hora elas respondem, eu sou evangélica da igreja A, da igreja B, ou eu sou católica, ou eu sou espírita, A fé não tem nada a ver com religião. Primeiro de tudo, a fé é o que aproxima o homem de Deus. E qual é a religião que aproxima o homem de Deus? Eu não conheço nenhuma. Não existe nenhuma religião que aproxima o homem de Deus. A única coisa que aproxima o homem de Deus é a fé. A fé. É a fé que nos leva ao altar do sacrifício. E se não houver sacrifício, a fé é religiosa. Por isso que muitas pessoas assim, bispo, mas vem cá, eu creio. Jesus disse, quem crê será salvo. Ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Aí a pessoa diz, pois é, eu tenho crido, mas não acontece. O que eu tenho esperado os benefícios e nada tem acontecido. Por quê? Porque a fé que as pessoas têm apresentado é uma fé religiosa, que aproxima as pessoas da religião, não de Deus. A fé religiosa é fantasiosa, é uma fé sentimental, é uma fé emotiva e não funciona. Mas a fé que traz salvação, que traz libertação, que traz vida, é a fé do tipo que Davi apresentou. Ele manifestou o pecado. Davi manifestou o pecado, a sua crueldade, como nós falamos ontem. Mas,
quando o profeta Natan chegou para ele e disse, você cometeu um grave erro diante dos olhos de Deus. E Davi não titubeou, ele não se defendeu, ele disse, é verdade, eu errei. Eu errei e assumo a minha culpa, só eu errei. Aí no Salmo 51 você pode avaliar bem a expressão de fé de Davi, quando ele se arrepende dos seus pecados, ora a Deus, pede, pelo amor de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, etc, 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 etc. Então, a fé que nós tratamos é uma fé que traz benefício. Não é uma fé que impõe restrições. Não é uma fé que põe cabresto na pessoa. Não é uma fé que deixa a pessoa refém da liderança religiosa. Não. Quando a pessoa tem uma fé consciente, ela é livre. Ela é livre. Absolutamente livre. Ela é como o vento. O vento. Aliás, Jesus disse que os nascidos do Espírito são como o vento. Não sabe de onde vem nem para onde vão. Essa é a realidade. Então, quando a pessoa é nascida do Espírito, ela é nascida do vento. E o vento não tem morada. O vento não tem casa. Ora o vento está num lugar, ora o vento está em outro lugar. Ele não tem morada. E ninguém prende o vento. Ninguém segura o vento. Essa é a realidade. Então, assim, os filhos da fé são os filhos do vento. E vão para onde o vento movê-los para ir. Então, a fé bíblica tem seus valores preservados. Valores que não podem ser dispensados. São valores que envolvem o sacrifício. Por exemplo, a fé bíblica envolve a consciência, a palavra de honra, a justiça. A fé bíblica envolve a verdade, a sinceridade, envolve fidelidade, envolve a honra, a dignidade, a disciplina, o amor e o sacrifício. Tudo isso faz parte do caráter da fé dos verdadeiros filhos de Deus, daqueles que nasceram da água e do Espírito Santo. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, veja só, por exemplo, o que Jesus fala antes dele ascender aos céus, antes dele subir aos céus e sentar-se à direita do Pai. Ele se apresentou aos discípulos dizendo assim, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo 14, diz assim, finalmente, apareceu Jesus aos 11 discípulos, apóstolos, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus censurou-lhes e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, você veja que muitas pessoas dizem assim, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Você crê, eu também creio. Não é só você que crê em Jesus, eu também creio. Mas, que tipo de crença que cada um de nós tem abraçado? Nós vemos aqui
que a crença que Jesus requer de cada um de nós envolve muito menos, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu creio que Jesus veio a esse mundo, eu creio que ele morreu pelos nossos pecados, etc, etc. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Está lá escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quando Paulo falou para o homem que tomava conta dele da prisão, quando ele estava na prisão. Ora, então muita gente diz assim, não, mas está escrito, realmente está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Mas por que a tua casa não está sendo salva? Por que você também tão pouco tem sido salvo? Se você crê. É que a crença, a fé, eu falo de fé, você pode chamá-la de crença. A fé ou a crença consciente, a fé ou a crença bíblica, envolve o sacrifício. Envolve o sacrifício. Olha só, Jesus disse assim, quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, não basta crer, tem que ser batizado. Mas, que isso, bispo? Eu já fui batizado. Sim, você foi batizado aparentemente, porque você já desceu as águas do batismo, talvez várias vezes, e continua o mesmo pecador. Você entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Só isso que aconteceu, mais nada. Por que o seu batismo não valeu? Não valeu porque o batismo que você passou não foi seguido de uma crença, de uma fé bíblica, consciente. Porque quem crê, ou quem tem a fé bíblica, a fé consciente, e é batizado, acontece o milagre. Qual é o milagre? O batismo, minha amiga, meu amigo ouvinte, é o sacrifício que envolve a fé, seguida da fé. O batismo é um sacrifício. Bispo, espera lá, como que pode ser sacrifício? A gente vai no batismo, bota uma bata e entra lá na piscina, é batizado e sai. Isso não envolve sacrifício. Você não tem ideia do sacrifício que envolve o batismo. O batismo quer dizer, batismo no grego, quer dizer morte, sepultamento. Quer dizer que você morre para o mundo, morre para os seus valores pessoais e nasce ou começa uma vida nova com novos pensamentos, novas atitudes, com novos amigos. Você envolve a sua vida no mundo da fé. Porque você morreu para o mundo, para este mundo. O mundo físico, o mundo da incredulidade. Então, quando a pessoa morre para o mundo da incredulidade e nasce no mundo da fé, para acontecer isso, ela tem que ser batizada. Porque batismo significa sepultamento. É isso mesmo. A pessoa é sepultada, é enterrada. Ela não é cremada, ela é enterrada, ela é sepultada. É isso aí. Ela é sepultada no batismo das águas. Paulo também fala sobre isso. Ele fala que sobre fostes sepultados pelo batismo nas águas. Então, quando a pessoa é batizada nas águas, ela faz isso por livre e espontânea vontade. Ela se coloca na posição de morta para esse mundo.
ela faz isso por livre e espontânea vontade. Ela se coloca na posição de morta para esse mundo. Se coloca na posição de morta para esse mundo. Se coloca na posição de morta para esse mundo. E viver na justiça, na verdade, na sinceridade, na fidelidade, na dignidade, na disciplina, no amor. No amor, não o amor sentimento, o amor que se tem do homem para com a mulher, mas o amor que trata de você dar o que você tem recebido de Deus, você dá para as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando uma pessoa crê desse jeito, ela crê e é batizada, quer dizer, ela crê e é sepultada através do batismo nas águas, ela deixa esse mundo de incredulidade, ela perde os seus amigos, ela deixa os seus amigos, ela deixa o seu namorado incrédulo, sua namorada incrédula, sua noiva incrédula, seu noivo incrédulo. Ela começa uma vida nova. Poxa, bicho, mas eu estou para casar. O senhor está falando, deixa o noivo, deixa a noiva, que é incrédulo? É isso mesmo. Morreu quem morre, meu amigo, não leva nada. Ou leva? Caixão não tem gaveta. Você não leva nada, a gente não leva nada. Então, quando a gente morre para este mundo, a gente nasce para o mundo da fé, o mundo da crença. Quer dizer, tudo que passou fica para trás e começamos uma vida nova. Jesus disse, quem crê e for batizado, quer dizer, quem crê e for sepultado, desaparecer desse mundo cruel e começar a viver no mundo da fé. Então, isso significa sacrifício. Isso significa sacrifício. É essa fé que faz a diferença na vida das pessoas. Você vê, por exemplo, quando nós estávamos falando, que Davi, na sua oração no Salmo 51, ele diz assim, Senhor, tu não te comprases em sacrifícios. Versículo 16. Do contrário, eu os daria. Não te agradas de holocaustos. Mas, espera aí. Então não está combinando com o que fez Salomão, o filho dele, quando inaugurou o templo de Salomão, o primeiro templo de Salomão, que ofereceu 1000 bois, 1000 não sei o que, 2000 não sei o que, animais, ofereceu sacrifícios e holocaustos. O que é verdade é que uma palavra não neutraliza a outra. Davi está falando aqui o seguinte, olha, Senhor, eu sei que de nada adianta meus sacrifícios se eu não tiver o coração puro, se eu não tiver uma atitude correta. Olha só, no versículo 17 ele fala isso, olha, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Olha só, espírito quebrantado. E não é um espírito quebrantado quando a pessoa decide morrer para este mundo e começar a viver para o mundo da fé? Não foi isso que Jesus falou? Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, ganhá-la-á. Então ele fala assim, quem crê e for batizado, quer dizer, quem crer, quem tiver essa fé, a fé envolvida com o sacrifício do seu eu, com o sacrifício deste mundo, com o sacrifício dos valores desse mundo. Ao invés de você viver de acordo com os valores desse mundo, porque os valores desse mundo são aqueles valores que farinha pouca, meu pirão primeiro. Normalmente a pessoa fala, não, farinha pouca é meu pirão primeiro. Essa é a lei do mundo. Quer dizer, a pessoa, ela se agrada primeiro. Eu estava falando sobre os dízimos aqui em Miami com o povo hispano, e o hispano ele tem um costume diferente do brasileiro, por exemplo.
O brasileiro, quando a gente comemora o aniversário de uma criança, a criança, depois que sopra a velhinha e corta o bolo, ele corta uma fatia. Então, aquela primeira fatia de bolo, ele dá para a mãe ou dá para o pai. Isso é o costume no Brasil e em muitos outros lugares. Então, quem receber aquela primeira fatia é que é mais amado pela criança. Aqui, no meio hispano, é diferente. Eles são assim. Quando a criança parte o bolo, o primeiro pedaço não é da mãe nem do pai, é dele. Quer dizer, egoísmo puro. Puro, puríssimo egoísmo. Quer dizer, ele é o primeiro, ele tem que ser o primeiro. Quer dizer, não está diferente, não está muito diferente do brasileiro. Porque primeiro é o pai ou primeiro é a mãe. E tanto o brasileiro quanto o hispano, eles cometem o mesmo erro. O mesmo erro. Erro crucial. Porque consideram o pai ou a mãe ou a si mesmo mais do que o próprio Deus. Jesus disse: quem ama mais seu pai, sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, a fé bíblica envolve esses valores. O primeiro grande valor da fé bíblica é o Senhor em primeiro lugar. Por isso ele é chamado Senhor. Sabe o que significa Senhor, minha amiga, meu amigo ouvinte? Senhor é aquele que está sobre todos. Sobre todos. Por isso, Jesus é o meu Senhor. Ele está sobre tudo e todos na minha vida. Ele é o primeiro na minha vida. Ele tem que ser o primeiro na minha vida. Ou então ele não é nada na minha vida. Eu não faço parte dele. Isso quer dizer Senhor. Sabe o que quer dizer Deus? Sabe o que significa a palavra Deus? Deus é um que é adorado. Então, qualquer coisa que você adore, torna-se seu Deus. Se você adora o seu filho, a sua filha, então o seu filho ou a sua filha é o seu Deus ou sua deusa. Se você adora a sua mãe e seu pai, a sua mãe ou o seu pai são os seus deuses. Ou um ou outro, ou os dois. Se você adora a si mesmo, então você é o seu próprio Deus. Quer dizer, o que Jesus está falando assim, quem crê e for batizado, quer dizer, ele está mostrando a fé que agrada a ele. A fé que traz benefícios, a fé consciente, a fé inteligente, que não tem nada de sentimento. A pessoa não sente a fé. Quem tem a fé bíblica não sente. Ela simplesmente age, toma atitude, exercita, obedece, sacrifica. Aí sim, isso se chama fé. Então, você que me ouve neste momento, que talvez esteja há muitos anos na igreja, seja na Igreja Universal ou em outra denominação qualquer, e não sabia disso, fique sabendo. A fé está ligada, associada, casada com o sacrifício. Por isso Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quer dizer, quem não crê de acordo como eu estou falando de ser batizado, será condenado. Então, quem crê e for batizado, quer dizer, quem crer, quem tiver uma fé sacrificial, será salvo. Porque vai ter que sacrificar. Vai ter que sacrificar a sua vida neste mundo. Para poder viver a vida da fé que me agrada no mundo da fé. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, deixe-me falar uma coisa para você muito séria, muito séria. Enquanto você não apresentar essa qualidade de fé misturada ou ligada, associada, casada com o sacrifício, a sua fé não vai trazer nenhum benefício para você.
Você pode receber alguns benefíciozinhos pequenininhos, você pode receber algumas migalhas que caem da mesa, mas você não vai comer do pão. Você não vai comer do maná que Deus tem reservado para aqueles que sacrificam. Essa é a realidade. Eu lembro, apenas a título de exemplo, de testemunho, eu lembro que eu fui batizado nas águas, deixa-me ver, umas 3 ou 4 vezes, se eu não me engano. Eu fui batizado na igreja 2 vezes, na igreja que eu nasci. Eu fui batizado no Rio Jordão. Eu fui batizado numa piscina de um hotel. Eu não sei quantas vezes exatamente, mas eu sei que foram várias vezes. Mas o que eu queria? Eu queria morrer para esse mundo. Enquanto eu não tivesse segurança de que estava morto para este mundo, eu estava me batizando. O batismo é um só, não são 2 batismos. Mas eu entrei nas águas batismais várias vezes. E ainda assim, não tinha morrido para este mundo. Até que um dia eu verdadeiramente morri para este mundo e comecei a viver no mundo da fé, porque eu criei de fato, de verdade. Até porque Deus viu o meu coração, Ele viu que eu estava querendo mesmo sacrificar a minha vida, querendo mesmo abrir mão do meu futuro pessoal, da minha própria vida, dos meus anseios, sonhos pessoais. Então Ele teve misericórdia de mim e moldou o meu ser numa nova criatura. Mas apenas a título de experiência que eu passo para vocês. Eu também experimentei entrar nas águas do batismo várias vezes e não aconteceu nada. Eu não morri, eu não fui enterrado, eu continuava vivo. Até que um dia aconteceu de eu realmente morrer para este mundo, ser realmente sepultado. Sepultado, definitivamente sepultado. Eu quero dizer para você que eu vivo uma vida regrada, limitada. Eu vivo uma vida de acordo com a fé. Eu não frequento lugares que a minha fé condena. Eu não posso, isso não condiz com a minha fé. Então muitas pessoas, por exemplo, têm a fé em Jesus, mas estão nas baladas, vão para bares, etc. Você vê, essa mortandade que houve aí na semana passada, os garotos, as pessoas que foram assassinadas, estavam onde? Estavam na igreja? Não, estavam no bar. Estavam num bar. O que é o bar? O bar é onde vende, serve bebidas, etc. As pessoas se embriagam, etc. É um ambiente que não condiz com a fé cristã, não condiz com a fé que salva. Não condiz. Não interessa se a pessoa é religiosa, se a pessoa tem fé, crê em Jesus, mas se ela está num bar, então ela não tem nada a ver com a fé verdadeira. Porque quem está na fé verdadeira não senta num bar para beber. Não vai numa balada onde corre cocaína e outras coisas mais, bebidas, etc. Não. A pessoa que vive na fé, ela vive uma vida regrada, limitada. E não tem essa, eu vou curtir a minha juventude. Nada disso. Seja jovem, seja velho, seja lá o que for. Hoje eu estou com uma idade, mas eu também já fui jovem, também já fui rapazinho, garoto como você, que está me ouvindo agora. Mas eu abri mão. Eu abri mão da minha vida para poder seguir Jesus, pela causa de Jesus. E por causa disso, hoje, eu tenho a minha salvação garantida. Estou convicto disso. E nada nesse mundo pode me impedir de chegar, de passar por essa porta estreita, por seguir esse caminho apertado. Porque eu morri para esse mundo. Eu literalmente morri para esse mundo. Os meus objetivos, os meus sonhos pessoais
não existem. Os sonhos que nós temos hoje são os sonhos de Deus. Nós vivemos para servi-lo. Eu não vivo para servir-me, nem servir a minha família. Eu vivo para servir ao meu Senhor, o dono da minha vida. Então, minha amiga, a fé inteligente, a fé bíblica, a fé consciente, a crença consciente envolve palavra, justiça, verdade, sinceridade, honestidade, fidelidade, honra, dignidade, disciplina, amor e, sobretudo, sacrifício. Porque se não houver sacrifício, se a sua fé, se a sua crença não está acompanhada de sacrifício, então você ainda não conhece Jesus e, por não conhecê-lo, você não pode crer nele. Essa é a verdade. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. O homem que ouve as palavras de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Eu estava pensando e até passei esse
pensamento, essa inspiração que Deus nos deu, é que Jesus disse assim para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não, porém não crê já está condenado. E disse mais: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuseres as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Quer dizer o seguinte, minha amiga, Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Quem cresce e fosse batizado seria salvo. E disse assim: os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, etc. E disse mais: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, no dia 30, o último domingo desse mês, seja na reunião das 6 da manhã, a primeira reunião no Templo de Salomão, seja às 10 horas com o bispo Clodomir, ou seja, às 18 horas com o bispo Renato Cardoso, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, não apenas no Brasil, mas pelo mundo afora, nós teremos essa campanha. Nós vamos impor as mãos sobre as pessoas em nome de Jesus. As duas mãos sobre a cabeça de cada pessoa. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos impor as mãos sobre a cabeça de todas as pessoas. Não só os bispos, mas os pastores, as obreiras, os obreiros. Por isso, nós estamos até consagrando as mãos dos obreiros, consagrando os obreiros para que eles venham nos auxiliar. No Templo de Salomão também nós teremos os levitas, têm sido consagradas suas mãos, eles serão consagrados nessa semana, desse domingo, para que no domingo seguinte, no último domingo desse mês, os doentes venham ser curados. Quer dizer, nós não vamos orar pelos enfermos, nós vamos impor as mãos sobre eles em nome do Senhor Jesus. Só isso. Mais nada. Nós vamos impor as mãos em nome de Jesus. Só isso. Vamos obedecer a palavra de Deus. Isso vai ser feito em todo o mundo, todo o planeta, na Igreja Universal do Reino de Deus. A cura vai acontecer de acordo com a palavra de Jesus. Nós vamos obedecer. Porque eu não sou médico, nenhum pastor é médico, mas ele vai fazer o seguinte: vai impor as mãos, as duas mãos sobre o enfermo, em nome de Jesus, e esperar, crer que Jesus vai curar aquele enfermo. Então, essa é a minha fé, essa é a nossa fé. Quem crê, o pastor da Igreja Universal que crê, obviamente vai fazer isso. O obreiro, a obreira, o levita, a levita, todos vão fazer imposição de mãos para que os doentes todos sejam curados. O último domingo desse mês, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Inclusive, você que está me ouvindo, que tem uma pessoa enferma na sua casa, no seu familiar, qualquer que seja, vá na igreja. Não fique esperando que o pastor vá na sua casa, não. Você deve ir lá, porque o ato, a atitude de você sair da sua casa e ir até a Igreja Universal do Reino de Deus, já é uma manifestação da sua fé. Já é uma manifestação de fé, de crença. Se você quiser que o pastor venha na sua casa, aí já vai ficar complicado, porque aí a sua fé será aquela fé sem sacrifício. Você tem que sacrificar e andar até na igreja. É claro que os presidiários, as pessoas que estão hospitalizadas, impedidas de sair do seu local, nós vamos ter também obreiros
e obreiras que vão estar visitando os enfermos nos hospitais, nos presídios, etc. Mas aqueles que estão livres e podem sacrificar as suas perninhas até a igreja, sacrificar os seus passinhos para ir à igreja, porque sacrifica os passinhos para ir no shopping, para ir no cinema, para ir para qualquer lugar, até para balada, etc. E não quer sacrificar para ir na igreja, então é porque não crê. Então aqueles que crerem vão vir e vão ser curados, porque essa é a promessa de Jesus. Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quer dizer, a cura divina, a libertação, enfim, libertação e até mesmo batismo com o Espírito Santo. Então, domingo, dia 30, nós teremos essa grande campanha de cura divina em todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o planeta Terra. Você é o nosso convidado. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.